Fala pessoal, Carol aqui e hoje vamos falar sobre um indicador muito interessante que pode ajudar muito nas suas operações de Forex. O indicador é o VFI-LB, ou Volume Flow Indicator. Essa foi a sugestão de um inscrito aqui no canal, o Ângelo, e ele diz o seguinte: Boa tarde, Carol. No outro vídeo, você poderia explicar como usar o VFI-LB, melhores ajustes de parâmetros, etc., e do PVA volume? Obrigado. Então, eu que agradeço, Ângelo, pela sugestão, e se assim como o Ângelo, você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários aqui, beleza? Então agora vamos adicionar o indicador VFI-LB e já deixar ele configurado para depois entendermos como ele funciona. Então, vou excluir ele aqui e vou adicionar ele de novo. Se quando você dá zoom na tela não aparece a aba aqui em cima de indicadores, você pode diminuir a tela. Então você pode dar um ESC e aí vai aparecer a barra aqui de indicadores. Você vai clicar em indicadores, você vai digitar VFI underline LB, que é esse aqui que a gente quer, o Volume Flow Indicator da Lazy Bear. Então você vai dar um clique nele. Pronto. Ele já veio para cá. E aí, nós precisamos fazer algumas pequenas configurações bem simples para que ele fique de acordo com as nossas análises em intraday, tá? Então, primeira coisa, vamos ver aqui em configurações. Nessa parte de inputs, você só muda o coeficiente para 0.1 e o resto você deixa configuração padrão. Vamos agora para estilo. Em estilo você pode deixar, por exemplo, esse plot aqui é a linha, né? A linha 0 que divide aqui o oscilador, então você pode deixar um pouco mais grossa, né? Você vê aí. Eu prefiro deixar ela mais fina, porém deixar ela bastante visível. Nesse outro aqui a gente não usa. Aqui em MA, que é média móvel laranja, deixo também um pouco mais forte a linha. Deixar um pouco mais grossa. O VFI, que é o oscilador, né? Também deixo a linha um pouco mais visível. E clico em OK. Antes de continuarmos o vídeo, eu tenho um recado rápido e importante para você. Se você procura uma corretora altamente regulamentada, com spreads baixos, vários tipos de contas, incluindo ECN e STP, que oferece bônus com e sem depósito, você precisa conhecer a corretora Vantage Markets. A Vantage Markets é uma corretora global e oferece mais de 1.000 instrumentos financeiros para você negociar, incluindo Forex, commodities, índices e muito mais. Fundada em 2009, a Vantage Markets tem uma sólida reputação por ser transparente e confiável no mercado financeiro global. Opere nas plataformas mais conhecidas por traders internacionais como a MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView. Desfrute de spreads baixos e competitivos a partir de 0.0 pips e várias opções de contas ECN e STP com depósitos a partir de $50. Com as execuções mais rápidas do mercado, a Vantage Markets se destaca pela velocidade de execução de ordens, garantindo que suas negociações sejam realizadas rapidamente, sem atraso. A Vantage Markets também oferece suporte ao cliente disponível 24 horas durante 7 dias na semana, completamente em português. Além de ser uma corretora extremamente premiada, a Vantage Markets oferece também várias opções de depósito e saque, incluindo cartões de crédito, transferência bancária, Pix e carteiras eletrônicas, facilitando a movimentação dos seus fundos. Então, se você está buscando uma corretora confiável com ótimas condições de negociação e suporte excepcional, a Vantage Markets é a escolha certa para você.
Clique no link na descrição para abrir a sua conta Standard agora mesmo e comece a operar com bônus de $100 sem depósito, ou se preferir, realize o primeiro depósito e obtenha até 50% de bônus com mais 10% de bônus adicional a cada novo depósito. Então conheça a corretora Vintage Markets e tudo que ela tem a oferecer. E agora, vamos voltar para o vídeo. Tá, e agora o que esse indicador faz, né? Primeiro, ele foi desenvolvido para medir o fluxo de volume no mercado, mas de uma maneira bem única. Ele combina informações de volume com a direção do preço, ajudando a identificar quando tem algum movimento forte de compra ou venda acontecendo. Ou seja, ele é uma ferramenta que analisa o fluxo de ordens, o volume de negociações e a direção do mercado de forma integrada. Então, o VFLB, ele tenta captar o sangue do mercado, né? Aquele momento em que os investidores eles estão mais animados e tem uma alta concentração de volume, o que pode sinalizar um movimento importante. Então, olha só. Vamos ampliar aqui para você entender. Essa divisória aqui é o que nós chamamos de nível 0, ou seja, o preço, quando chega nesse nível 0 aqui, você pode perceber que ele sofre uma pequena acumulação, né? Então, ele chegou no nível 0, sofre uma pequena acumulação. Aqui, tivemos uma injeção de volume muito alta, né? Então, perceba que nessa região aqui, houve uma acumulação, logo em seguida, uma captura de liquidez, né? Nessa candle institucional. Então, o volume, ele diminuiu no indicador, porém, o preço subiu com força lá. Então, foi indicado uma divergência nesse preço. E em seguida, o preço, então, começou a ir para cima, né? Ele é bem parecido com o OBV, que é muito utilizado aqui no Brasil, né? Com o mini índice e mini dólar. Então, ele mostra também, né? As divergências no preço. Então, não significa que, por exemplo, nessa região aqui, que o VFILB, ele sofreu uma queda, né? Com as médias. Então, aqui o risco verde significa o oscilador e essa linha amarela significa a média móvel de 5 períodos. Então, não significa que, porque houve uma queda aqui no VFILB, que você necessariamente vai vender, tá? Porque teve uma divergência, né? Então, houve uma queda no VFILB, porém, o preço não estava em queda, né? Só foi uma captura de liquidez e depois o preço explodiu lá para cima. E aí, quando há o cruzamento entre o oscilador verde e a média amarela para cima, aí sim indica uma boa possibilidade de compra para, no mínimo aqui, o nível 0. Então, você precisa entender que não é só porque é um indicador que ele vai ditar o que você precisa fazer no mercado, tá? O que vai acontecer aqui? Você vai usar o indicador como uma forma de confirmar a sua entrada. Então, você já viu esse cenário aqui de manipulação institucional, por exemplo, né? Então, o preço criou liquidez aqui. Essa liquidez foi capturada. E aí, você vai procurar uma oportunidade de compra, vendo aqui, nesse caso, né, a divergência que houve. Então, aqui o preço capturou a liquidez, porém retraiu. E nessa região aqui o preço estava em queda, então significa uma divergência. Significa sim que teve dinheiro grande aqui que foi injetado nessa vela institucional. Então, você se posiciona para compra. E aí, ó, o indicador vai então subindo, né, indicando uma tendência de alta. Em seguida, tem uma pequena acumulação
né? Você percebe aqui, nesse nível mais alto. Então, quando você vê aqui, o VFI-LB está em um nível muito alto, significa que ele está sobrecomprado, muito provavelmente após o cruzamento do oscilador verde com a média laranja, o preço pode sim sofrer uma correção, tá? Não significa necessariamente uma reversão de tendência. Mas, ó, o preço sofreu sim uma correção. E convergiu, né? Confluiu com o que estava sinalizando aqui. Então, seria uma venda mais segura, tá? Agora, vamos ver aqui um exemplo de... A gente viu um exemplo de compra, né? Vamos ver um outro exemplo. Olha só, outro exemplo de acumulação, né? Perceba que o preço acumulou, então ele fica testando o nível 0 do FLB. E aí o preço corrige um pouco aqui no indicador, mostra que o preço estava em queda, mas não estava, né? O que aconteceu foi uma armadilha de grande player, né? Então os grandes players venderam para depois comprarem aí em excesso. Vamos ver agora outro exemplo de manipulação. Aqui também outro exemplo de manipulação na venda. Então, o preço acumulou. Olha só, o preço estava em alta aqui, ó, do VFI-LB. Veio buscar o 0%. Acumulou, porém aqui estava sinalizando venda, né? Porém, o preço voltou no 0%. Capturou a liquidez de quem estava vendido aqui e depois despencou o preço lá para baixo. Então, é dessa forma que a gente usa o VFI-LB, tá? A gente usa para confirmação nas nossas entradas. Não significa que eu fico aqui olhando o tempo todo o oscilador e tomo decisão com base no que ele me oferece aqui, né? Não significa isso, tá? Eu vou usá-lo como confirmação, assim como as médias móveis, enfim, você usa como uma confirmação. E o PVA, vamos colocar aqui, ó, indicadores. O meu já tá aqui, né, mas você pode digitar PVA, volume, é do Japa Rico. Acredito que a maioria de vocês conheça ele, né? Ele é um excelente trader, ele desenvolveu esse indicador aqui para facilitar também a nossa vida na hora de identificar, então, o dinheiro grande no Forex, tá? Então, olha só. Quando o PVA faz uma vela verde assim, grande, né? Significa que entrou um grande fluxo de ordens, tá? Significa um grande fluxo de contratos compradores. Então, assim que o volume diminui, você tem uma oportunidade de compra, né? Claro que você vai esperar captura de liquidez nesse falso suporte que foi criado para você poder comprar, tá? E quando as candles estão azuis, significa acumulação. Então, por exemplo, aqui nessa região, olha só, tivemos algumas candles, algumas candles não, né? Algumas barras aqui azuis, né? Brancas, enfim. Então, quando tiver uma barra azul assim grande, significa indecisão, tá? Não necessariamente foi aberto um grande volume de contratos, tá? Uma grande quantidade de contratos. Porém, existe a possibilidade de o preço testar essa região, né, que foram abertos os contratos e fazer gatilho comprador
e daí seguir o seu movimento de alta. E a vela vermelha é a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui o exemplo de queda de novo. Olha só, então essa região aqui que acumulou, perceba que o volume está menor. Em seguida, houve um aumento de volume, diminuiu, aumentou de novo. E aí, foi diminuindo. Porém, o preço estava vendedor. E aí, formou grandes barras vermelhas, ó. Em sentido altista, né? Então, teve um aumento dessas barras vermelhas. Então, isso aqui confirmaria para mim uma venda para um próximo alvo anterior, né? Poderia ser aqui. Poderia ser aqui, nessa região de order block. Então, é dessa forma que a gente usa os indicadores, tá? De novo, você não deve ficar à mercê, né, dependente de indicadores, tá? Você precisa entender que nós usamos indicadores como última alternativa, aquela última etapa da sua análise, tá? Então, eu vou entrar. Então, se eu vou entrar, beleza, eu vou ver o que o indicador está me mostrando, tá? E aí, você vai, então, combinar com a sua análise. Espero que isso tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!